Oi, gente, hoje a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast Mulheres Iluminadas. E estamos com um convidado incrível e totalmente especial, o pastor Joel Félix, que vai estar falando aqui sobre o poder da oração mediante a fé. Pastor, qual a diferença entre oração e fé? A oração e a fé, ela anda juntas, né? A oração e a fé, ela anda juntas justamente porque uma, ela depende da outra, porque a oração, ela não, sem fé, ela não tem muito, como eu posso dizer, muito vigor. Porque quando a gente ora e vai pedir algo a Deus, a gente tem que acreditar que Ele está nos ouvindo. Mas Deus ouve todas as orações? Deus escuta todos e atende aqueles que são mais necessitados. Eu já li um livro que tratava sobre a fé sobrenatural, né? Nesse livro, ele trata sobre a fé positiva e a fé negativa. Existe muito contexto que as pessoas dizem, eu orei, eu pedi tanto a Deus e as coisas não aconteceram. Mas existe uma forma certa de orar? Porque assim, se trata como uma fé positiva e uma fé negativa. Se as coisas que eu acredito acontecem, como a gente pode entender se a nossa oração vai ser ouvida ou não? Jesus deixou um exemplo bem simples de como a gente deve orar, né? Que é a oração do Pai Nosso, né? Ele deixou esse exemplo bem claro de como a gente deve nos direcionar a Deus para fazer as nossas súplicas, né? Porque muitas vezes a gente não consegue as coisas por causa da forma que nós estamos pedindo ao Senhor, né? É bem interessante, o Carlos falou aí sobre a fé positiva e a fé negativa, né? Eu creio que se a gente crê em Deus e crê que Ele escuta a nossa oração, eu acredito que a fé, todas elas são positivas. Mas é porque tem aquelas pessoas que elas fazem assim, eu pedi a Deus, será que Deus vai me atender? Será? Então eu acho que esse será, eu acho que é o contexto que contextualiza a negativa, a fé negativa. As pessoas não têm a certeza que vão receber ou não. Então eu acho que quando a pessoa fica em cima do muro, eu pedi, mas se eu não acredito, então eu acho que é isso que acaba contextualizando a fé negativa, né, para as pessoas. Tem um texto da Bíblia de Mateus que fala sobre a ressurreição de Lázaro, Sim, né? sim, Onde, quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava morto, ele falou que Lázaro não estava morto, estava dormindo. E teve uma das irmãs de Lázaro, cujo nome se chamava Marta, que ela ficou com essa dúvida. Eu creio que meu irmão vai ressuscitar no grande dia. Mas Jesus falou para ela e disse, Marta, eu não já te disse, se você crê, você verá a glória de Deus. Então, Jesus estava falando com Marta ali que sobre algo que não ia acontecer no futuro, ia acontecer naquele momento, mas ia acontecer mediante justamente a fé. É onde eu creio que entra essa atitude aí da fé negativa, onde gera dúvida. E onde a dúvida, realmente, o Senhor, Ele não trabalha tão para escutar aquele tipo de oração, porque ela está em dúvida, ela não está acreditando na própria oração, né? E isso é importante, por isso que eu falei que a oração, ela anda junto com a fé, sem dúvida. Pastor Joel, veja só, em relação à dúvida, não é muito assim do ser humano, nós como humanos, temos sempre isso, mesmo que a gente tenha fé, essa dúvida não pode surgir dentro de nós, por sermos humanos, sermos falhos ou pecadores? Pode sim, isso aí é do ser humano, ter essa dúvida, né? Quem nunca teve essa dúvida? Todos nós tivemos. Só que, como estamos falando sobre fé, eu não posso nem deixar de falar sobre o patriarca Abraão, né? A Bíblia nos diz que Abraão, ele habitava, né, na terra de Uz e ouviu a voz de Deus, dizendo para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai e vai para onde eu te mandar. Então, Abraão, ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor.
Ele nunca tinha ouvido, mas ele acreditou que era um Deus que era maior do que os deuses daquela época dos seus pais. Então ele resolveu ouvir a voz de Deus e seguiu a caminho. Isso aí se chama fé sem a dúvida. É claro que o ser humano ele tem, isso é normal. Mas quando a gente acredita de verdade naquilo que a gente quer, que é justamente mediante a oração, a gente consegue. Consegue sem ir tirando toda a dúvida. E mesmo quando surge a dúvida, Deus ouve e realiza em meio a essa dúvida? Quando surge essa dúvida, a gente está falando de oração e fé, né? Tem um rei, Ezequias, que quando ele estava prestes a morrer, né, o rei Ezequias estava prestes a morrer, o Senhor enviou um profeta para ele e decretou a sua morte. Decretou a sua morte. E ele virou o rosto para a parede, orou, né, fez a oração. Pediu a Deus, né? Naquele momento. Pediu a Deus, falou o que ele tinha feito para o Senhor, que andou nos caminhos do Senhor, tudinho direitinho ali. E ele, naquele momento ali, Deus ouviu a oração dele. Mas para não ficar a dúvida no coração de Ezequias, nos anos de vida que Deus enviou o profeta novamente para ele, para não ficar a dúvida no coração dele, Deus deixou um sinal, como ele ia viver mais 14 anos, que foi retroceder o relógio de Acais. Então, geralmente, quando Deus fala com a gente, para a gente não ficar com dúvida que Ele está ouvindo a nossa oração, Ele confirma isso dentro do nosso coração. Ele confirma com a gente. E é quando a gente não olha mais para as circunstâncias, né? Isso. Quando a gente então, não a olha... dúvida, assim, é como se ele dissesse assim, a dúvida se encerra. Sim, isso mesmo. A dúvida se encerra. Não importa o cenário que você esteja, né? Não importa as circunstâncias que estejam apresentando aos seus olhos. Aí encerra toda dúvida. Por quê? Confirmou no nosso coração. A gente sentiu que o Senhor, Ele ouviu. Né? Essa dúvida atrapalha na nossa fé? Um pouco. Deus, o Senhor Jesus, como eu estava falando de Marta agora há pouco, alguns intérpretes da Bíblia Sagrada, ele interpreta até que o Senhor Jesus, ele repreendeu Marta. No momento quando ele disse, Marta, eu não já te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então, alguns interpretadores da Bíblia Sagrada, eles falam que essa palavra de Jesus direcionada a Marta, ele está como uma repreensão, porque Marta, ele viu os milagres, né? Ela via os milagres de Jesus. Ela estava presente praticamente ali, junto com o Senhor. Mas na hora que o irmão dela morreu, né? A angústia, as emoções, invadiu o coração dela ali e ela acreditava que a ressurreição tinha acabado e que a ressurreição dele ia ser no último dia. Mas quando Jesus está presente, quando está na casa, quando ele quer, as coisas acontecem sem a gente menos esperar e o Senhor vai lá e faz mediante a nossa fé e a nossa oração. E Lázaro era um amigo, né? Era muito íntimo de Era um amigo Jesus. íntimo de Jesus. E a gente vê na passagem que foi o que fez aquela situação ali, a morte de Lázaro, fez com que Jesus até chorasse. Então, acho por isso também essa repreensão assim, dele com Marta, né? De dizer, se tu creres, o Pai faz. Ele faz. Né? É porque Marta convivia com ele, né? Via os milagres, fazia parte, participava e ainda tem dúvida. Eu acho que é isso que muitas vezes... ser humano. Mas eu acho que são muitas coisas que Deus ensina para a gente no dia a dia, na nossa vivência. Às vezes a gente pede uma coisa tão simples para ele e ele vai lá e realiza. Aí a gente acha que tudo tem que ser no nosso tempo e na nossa hora, né? Então eu acho que é a partir desse momento que começa o processo de dúvida, né? Da pessoa, do ser humano mesmo, de entender que será que vai acontecer? Será que não? Só que se a pessoa tiver na fé e crer realmente que aquilo ali é possível, se ele já te confirmou, se isso já está garantido, se a palavra dele está dita, então já está feito. É confiar. O senhor já passou por um momento assim de oração e pedir ao Senhor algo e ele lhe conceder? Há muitos. E aos seus, assim, as pessoas que
que frequenta também, assim, algum tipo, pessoas do seu convívio Sim. também? Também já receberam, porque há uma diferença, Ana William falando aí, há uma diferença entre oração e intercessão, né? A gente, quando está orando, a gente está orando por nós e pedindo algo a Deus para a gente mesmo. E quando a gente está intercedendo, a gente está pedindo por alguém. Como a irmã falou aí sobre alguém que estava precisando e conseguiu alcançar, realmente já intercedemos, né? Não somente a minha pessoa, mas juntamente com a igreja, já intercedeu e vários irmãos já alcançaram, né? Você Os tinha, milagres, Os né? milagres. você poderia trocar, assim, os seguidores, com as pessoas que estão assistindo, uma experiência que você teve com Deus, que você pediu e era algo que era muito marcante para você, assim, que você crê que foi a chave que precisava, assim, para virar, para que você, e que possa mostrar para outras pessoas, né, que a situação que ela vivia dentro daquele contexto que você experienciou, que você viveu, né, para ajudar outras pessoas, para dizer a ela que nessa fase é possível. Se você crê que tudo pode dar certo, vai dar certo. Tem, sim. Eu posso citar um exemplo, né, da minha pessoa mesmo, até na igreja mesmo. Vou citar tem vários, né? Se eu for falar, a gente vai passar muito tempo aqui. A gente, na igreja, a gente estava precisando de um som para a igreja. A gente estava precisando de um som para a igreja. E durante o círculo de oração, a gente estava orando, né? E o Senhor, Ele falou comigo, né? Através da oração. Disse, vou eu dar o som da igreja. E eu cheguei para a igreja e falei, disse, irmãos, Deus falou comigo e disse que ia dar o som da igreja. Disse que ia dar o som da igreja. A gente usava uma caixinha amplificada, pequenininha, ainda era emprestada. Não era nem da gente, era emprestada. E alguns irmãos acreditaram, outros ficaram em Duvidaram, dúvida, né? né? Mas a minha fé, que Deus tinha falado aquilo ali, estava de pé, estava firme. E quando foi numa sexta-feira, pela manhã, uma irmã chegou para mim, disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Disse, amém. E naquele momento ela chegou e entregou uma quantia para mim, e o Senhor falou comigo e disse assim, eu não disse a você que eu ia mudar o som da igreja? De imediato eu fui na loja, comprei todos os equipamentos de som, coloquei na igreja. Quando foi à noite no culto que os irmãos chegaram, estava o equipamento todo novo lá. E eles ficaram surpresos. Eu disse, eu não estou acreditando. Eu digo, pode acreditar que a gente, quando ora, mediante a nossa fé, Jesus responde e Ele concede aquilo que a gente está pedindo. O senhor, assim, porque a oração e a fé andando junto, a gente consegue aquilo que precisamos ou necessitamos ou queremos, né, naquele momento. E uma dessas coisas seriam os milagres, né? Então, assim, o senhor já viveu o milagre na sua vida? Já vi um milagre, né? Eu sou uma pessoa, eu sou um milagre na mão de Deus, né? No comecinho da minha fé, eu passei por um processo bem difícil mesmo, né? Fui até esfaqueado, né? Perdi a voz, foi cortada a garganta, os médicos já não davam mais esperança, né? De vida, né, para mim. E o Senhor, Ele fez um milagre. Me deu a vida de volta, né? Me deu a vida de volta. Só que daí, eu já acordado, o médico chegou para mim e disse, seu Joel, o senhor está vivo, mas a voz, se o senhor voltar a falar daqui a 6 meses, e usando um aparelho traqueóstomo, o aparelhozinho já tem um sinal aqui no... Eu olhei para ele assim, eu digo, o Deus que eu sirvo a ele é diferente. O Deus que eu sirvo a ele faz o impossível. Eu não estava falando, eu não falava, porque cortou uma parte da minha traqueia. E na hora que ele falou isso, eu peguei um papel, a caneta e disse assim, doutor, o mesmo Deus que me deu a vida de volta
é o mesmo Deus que vai me dar a voz. Ele olhou para mim assim e disse, pode até acontecer isso. Quando foi com 7 dias que eu estava internado no hospital, Ele viu. Não, ele chegou no 8º dia, né? Eu já estava evangelizando dentro do hospital, já estava pregando lá, falando com todo mundo. E no 8º dia, quando ele chegou pela manhã, ele disse, bom dia, seu Joel. Eu disse, bom dia, doutor. E estava usando o aparelho sem colocar, e quem usa traqueóstomo tem que colocar o dedo assim e falar, né? E eu estava falando normal com o aparelho, com tudo. Ele disse, bom dia, seu Joel. Eu disse, bom dia, doutor. Aí Ele se espantou, né? Ele se espantou, quase que machuca o paciente que estava do lado também. Ele disse, eu não estou acreditando no que eu estou vendo e no que eu estou ouvindo. Depois pode crer. Eu disse, o senhor pode acreditar no que o senhor está ouvindo e no que o senhor está vendo. Porque o Deus que me deu a vida de volta, ele me deu a voz. Glória a Deus, né? Amém. Aí ele ficou muito admirado com isso daí, né? E passou até a acreditar no sobrenatural de Deus, né? Porque quando a gente acredita, mesmo que chegue à beira da morte, o Senhor, ele tem o poder de trazer a vida de volta. Eu creio. É o único, né? É o único, né? Que transforma todas as coisas, né? E transforma todas as coisas. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele não acreditava em Deus. Ele não queria saber de Deus de jeito nenhum. E eu sempre gostava de cantar um hino, além da medicina. Antes de acontecer isso. Muito lindo. Ele vai além da medicina. Quando eles têm... Aí eu começava a cantar lá na loja onde eu trabalhava. Ele ficava zombando até de mim, né? E quando aconteceu tudo isso daí, que eu voltei para a loja para trabalhar, aí ele olhou assim e fez, eu não acredito. Eu disse, acredite, porque Deus, ele faz. Na mesma hora ele se converteu ali, fiz uma oração por ele, né? Entreguei na mão do Senhor, e ele passou a acreditar em Deus. Uma pessoa que não acreditava, porque ele me via. Ali era o dia a dia trabalhando. Ele viu o que passou, né? Ele viu. Ele acompanhou. Isso, ele acompanhou, né, ali a situação. Então, muitas vezes, Deus permite as coisas acontecer com a vida da gente, uma para nos fortalecer e outra para salvar até aquele que está próximo da gente mesmo, ali, que não estava acreditando, né? Tinha dúvida, muitas coisas aconteciam com ele ali, problemas emocionais, problemas psicológicos, e o Senhor foi tratando dele, cuidando dele, a gente ajudando e, graças a Deus, ele está de pé. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Qual um versículo que o Senhor deixaria para todas as pessoas? Como a gente está no podcast de Mulheres Iluminadas, né? Sim, sim. Eu não poderia deixar de falar de Ana, de 1 Samuel. Né? Ana é uma mulher muito inspiradora pela fé e a luta pelo aquilo que ela queria. E o que era que Ana queria? Um filho. Né? Ana queria um filho. Né? E ela chorava. Ela chorava ali, ficava sentada, chorando, de joelho, até o sacerdote Eli chegar. Né? Está em 1 Samuel. E quando o sacerdote Eli chegou, que olhou a angústia dela, ele não percebeu que ela estava amargurada. Ele olhou para ela e imaginou que ela estava embriagada. Será que a dor era pequena? A dor era grande, né? A dor era grande, mas ela era persistente. Uma mulher de oração, a Ana ali. E quando a gente pega esse exemplo de Ana, a gente vê que ela era uma mulher que não desistia fácil. Mesmo sendo provocada, mesmo sendo perseguida, porque Eucana, seu esposo, tinha outra esposa que era Penina, e Penina provocava muito Ana, porque Ana não poderia gerar filhos. Ana era estéril e não podia gerar filho. Então, ela ali orava e o sacerdote ali disse, mulher, por que tu é embriagada? É muito ruim a gente ser acusado de uma coisa que não está fazendo, né? Que não tem feito, né? E ela olhou assim e disse, a tua serva não está embriagada, apenas está com a alma
amargurada. Se tem uma coisa que deixa a gente abalada é quando a gente está com a nossa alma. E Ana, ela estava. E o sacerdote ali abençoou a Ana, né? E ela foi para casa. E a Bíblia nos diz que Deus, quando foi pela madrugada, Deus ouviu a Ana. Ana ela não deixou de acreditar de jeito nenhum. Ela estava orando, suplicando, né? A oração, ela aí foi súplica, pedido, né? Então, Ana, ela estava orando, mas estava com fé que Deus iria fazer algo por ela. Falando sobre Ana, explique mais um pouquinho da história de Ana. Então, Ana, ela era uma pessoa que ela poderia gerar filho, normalmente, né? Só que, devido à sua situação, dela ser estéril, então, naquela época, era permitido que uma mulher, quando uma mulher era estéril, não poderia gerar filho, o esposo, naquela época, era permitido que o esposo, ele casasse com outra mulher, que gerasse filhos, né? Que gerasse filhos. Então, isso causou uma amargura muito grande em Ana. Muito grande em Ana, onde ela gerou dentro dela, né, Desejo, o né? desejo. Ela E tinha ela desejo. não poderia recorrer a ninguém, ao médico, para fazer um tratamento. Naquela época não tinha essas coisas. Ela a única pessoa que ela poderia recorrer só era Deus. E o engraçado é que o marido dela, né, o Eucana, ele virou para ela e disse: mulher, eu não basto para você? Eucana amava demais a Ana. Ana, né? Ele Era. trouxe aquela mulher, né, por algumas situações e Era. ela humilhava muito, né, desdenhava da cara de Ana, né, diante das situações, mas para provar o poder de Deus, né, um dos maiores profetas veio, né? Veio, um dos maiores profetas. E interessante é que antes de Deus conceder o filho a Ana, Ana fez um voto. Sim. A Deus. De Ela, entregar. ela tinha uma certeza. Ela está toda arrepiada aqui, viu? Ela tinha uma certeza tão grande que Deus ia continuar dando filhos a ela, que ela disse: o primeiro filho não é meu, é teu. Amém. O primeiro filho não é meu, é teu. E ela colocou o nome de Samuel. E ela deu. E ela deu. E ela entregou Ela entregou o filho, né? Samuel ainda... para o sacerdote, né? ao Na sacerdote, época era o sacerdote. sacerdote Eli ainda. Era na Isso. mesma época do sacerdote Eli, né? O trabalhar de Deus é diferente da gente. Deus estava vendo que a situação daquele sacerdote não estava muito boa, né? Os filhos estavam meio desorganizados e ele não estava querendo corrigir o filho. Aí Deus... Deixa eu conjecturar aqui. Deus olhou para Ana assim e disse assim: Está precisando de um essa filho. aqui está precisando de um filho. O meu templo está precisando de um sacerdote para tirar esses camaradas aí que estão fazendo a coisa meio desmantelada. Estão fazendo uma treta errada aqui. Está fazendo a coisa errada ali dentro. Então, deixa eu atender. Ela já disse que esse filho é meu, então ele é quem vai assumir aqui. Então, Deus ouviu a oração de Ana, vendo toda uma circunstância que estava acontecendo em volta. E o mais importante, Deus conhecia o coração de Ana. Conhecia o coração de Ana. Porque ele tinha certeza, mais do que absoluta, que o que ela ia falar, ela ia cumprir. Fazer. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tem um texto da Bíblia que fala que quando o povo erra por falta de conhecimento, né? Jesus, certa feita, ele disse assim, que o povo ainda não sabia orar, não sabia pedir, né? E quando pedia mal. A gente tem um exemplo de Salomão, né? Sim. A Bíblia nos diz que quando Deus se apresentou a Salomão, ele perguntou a Salomão: o que é que tu queres? Salomão não pediu ouro, não pediu prata, não pediu nada. Ele pediu sabedoria, porque Salomão sabia o que é que tinha nas mãos dele. Ele era uma criança na época, Ele era muito novo. Ele era uma criança. Né? Então, Salomão sabia o que é que estava chegando nas mãos dele. Então, reino inteiro, uma criança, para administrar tudo. O que era que ele tinha? Então, Senhor, me dá sabedoria. Então, se ele não soubesse administrar, se ele não soubesse pedir, se ele dissesse: não, eu quero ouro, quero isso, quero aquilo, quero riqueza, né? Quero riquezas, quero um monte de coisa,
Feito aconteceu com Salomão. Salomão teve um harém, eu acho, se não falta memória, com mais de 1000 mulheres. Isso. Então, mas ele não pediu essas 1000 mulheres, ele pediu sabedoria. Aí Deus... No meio do caminho ele se perdeu, né? No meio do caminho ele se perdeu porque... que depois ele virou e disse, tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, mas Deus ouviu ali a oração de Salomão, né? E ele é considerado o maior sábio, né? Não, mas ele é um da... homem, ele chegou a ser um homem segundo o coração de Deus, né? Não, Davi, né? Davi também. Davi, o pai dele, né? O pai dele. Mas ele também foi bem visto por um tempo, né? Mas depois ele se perdeu. Depois ele se perdeu. E aí começou esse contexto de muitas farras, muitas coisas. E uma vez eu assisti um filme que ele se perdeu através até de uma das mulheres, né? Que ele teve. Existe um texto da Bíblia Sagrada, lá em Deuteronômio, se não falta memória, que os reis de Israel, eles não poderiam ter muitas mulheres e nem muita riqueza. Eles iam governar, mas não ia ter tanta coisa. E começou por Davi, né? O pai de Salomão, né? A Bíblia nos diz que Davi casou várias vezes, né? Casou várias vezes e chegou até pecar por causa desses casamentos, né? E Salomão foi um fruto de uma mulher onde Davi ele se perdeu com ela, né? Que foi Betseba. Só que Salomão... Foi a Betseba a história do soldado? Isso, ela mesma. Né? E ela perdeu até nasceu o primeiro filho, mas Isso. Deus então, tirou a vida dele. Aquele filho ali era o filho do pecado, né? Sim. O que morreu. Por isso que Deus não permitiu. Já Salomão, não. Salomão foi o filho da promessa. Porque os outros filhos de Davi só fizeram tudo coisa errada. Né? Fizeram tudo coisa errada, mas Salomão foi diferente. Né? Salomão foi ao contrário dos demais, né? Apesar que no meio do caminho ele se perdeu, mas depois se voltou. E assim ele conseguiu alcançar a misericórdia do Senhor. É a mesma coisa na nossa vida. A gente tem altos e baixos. Sim. Né? A gente... vamos trazer um pouco para as nossas vidas. A gente está falando muito da Bíblia, vamos trazer um pouco para a gente. Né? A gente tem muito altos e baixos. São muitas fases. Muitas fases da nossa vida. Muitas vezes a gente até acredita que a nossa oração não vai chegar devido às nossas falhas. Isso. Né? Eu sou uma pessoa cheia de falha, Deus não vai ouvir minha oração. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizer assim, Deus está muito ocupado para escutar o que eu tenho para falar para ele. Sério, uma pessoa, eu escutei, a pessoa disse assim, Deus tem mais o que fazer. Eu já ouvi muitas pessoas dizer bem assim, Deus deve ter um trabalho retado, porque é tanta gente pedindo coisa a ele. E o mais impressionante de tudo isso é que ele não erra nenhum. Ele sabe exatamente o que cada um quer. Cada um quer, até porque ele nos criou, né? Sim. A Bíblia nos diz que ele conhecia a gente antes que a gente se formasse. Está lá em Jeremias. Né? Antes que a gente se formasse, ele já nos conhecia. Então, quando antes da gente pensar em pedir alguma coisa para Deus, ele já sabe o que é que a gente quer. Mas ele quer ouvir, né? Mas ele quer ouvir. Ele quer ouvir o nosso pedido. É aquela coisa, tá danado, que tu quer uma coisa, tu não quer nem pedir. Não quer ter o trabalho nem de pedir, não é não? Mas tem pessoas que querem que Deus adivinhe, né, o que é que a gente quer. Ele é pai, né? Ele é pai. A gente tem os nossos filhos, a gente tem hora que eu chego em casa e eu falo com meu filho, ele diz assim, como é que o senhor sabia que eu estava querendo isso? Né? Eu sou seu pai, filho. Então, eu já conheço o que mais ou menos o que você quer. Eu já conheço. E quanto mais a gente, como homem, consegue saber disso, imagine Deus. Né? Que foi o que conhece a gente mais do que a gente mesmo. Verdade. É verdade. Né? Então, quando a gente... quando Deus quer, às vezes ele quer fazer algo pela gente. Só que daí, ele quer ouvir. Ele quer nos ouvir. A gente, como pai, a gente sabe o que o filho está precisando. Mas muitas vezes ele não vai me pedir nada, não. Será possível que ele não vai me pedir nada? O que será que aconteceu? Né? E também nem tudo que a gente pede
É, A gente recebe. A mesma coisa somos nós como pais. Nem tudo que os nossos filhos nos pedem, nos cabe a dar a ele. nos cabe dar ele. A gente primeiro analisa, né? Será que ele está merecendo? Se ele merecer, eu dou. Se ele não merecer, não vai receber. Mas não por merecimento. Deus É. dá o que a gente precisa. E às vezes o que a gente pede não é o que a gente precisa. É, E ele sabe o que é que a gente precisa. Só que às vezes a gente quer muitas coisas por ego, né? Eu quero isso para provar para não sei quem que eu posso. aí Deus não Aí faz. Deus não faz. Aí Mas Deus- quando ele dá para a gente o que a gente precisa. A irmã falando isso aí, eu lembro de um exemplo de um rapaz que a gente estava orando para... Ele houve um problema no casamento dele e houve uma situação que ele estava querendo a esposa dele de volta de todo jeito. Mais de 20 anos de casado. Houve algo muito grande com ele lá, eles se separaram. E a esposa dele não queria voltar para ele de jeito nenhum. De jeito nenhum. E ele começou a fazer a oração do jeito que a irmã falou aí. Eu mostro para ela que ela volta. E certa Uma feita... afronta, né? Então, eu mostro para ela. E certa feita a gente orando, e o Senhor falou comigo e disse assim, ele está orando para mostrar para ela que ela volta de todo jeito para ele. Eu disse, chamei ele, né? Chamei ele. Disse, irmão, vem cá. O senhor está orando dessa forma, desse jeito assim, assim? Não, pastor. De jeito nenhum. Eu digo, tem certeza? Tenho, não estou orando de jeito nenhum dessa forma, não. Eu disse, então tá bom. Você está dizendo, mas eu tenho a certeza do que Deus tinha falado comigo. E certa feita a gente foi para um círculo de oração. E no círculo de oração tem um caderno da oração, onde a gente faz o pedido lá e as irmãs, elas oram, né? Vai aquelas orações, pelos aqueles pedidos de oração que estava contido no caderno. E a dirigente do círculo de oração, quando eu cheguei, é uma conhecida minha, e eu cheguei perto dela e ela, chamei ele, digo, ô varão, vamos ali, botar o seu nome no caderno da oração lá, quem sabe Deus não escuta. Se Deus não estiver escutando a nossa oração, eu fui até brincando com ele, né? Se Deus não estiver escutando a nossa oração, Deus vai escutar a oração das irmãs, que as irmãs são de oração. Toda semana elas estão aqui de joelho, o dia todo aqui. Então, vamos lá. A gente foi. Quando a gente chegou perto, a irmã olhou para ele assim, essas irmãs pentecostal de fogo mesmo, sabe? Olhou para ele assim e disse, é tanto, mas o coração está cheio de ira e querendo fazer por pirraça. Querendo que Deus faça de todo jeito para mostrar para o outro lado. E enquanto você não tirar isso do seu coração e se quebrantar, Deus não vai fazer. Eu só fiz também olhar para ele assim e disse, Olha aí. quer dizer que eu estava errado e você estava certo. E a irmã não está perto, hein? Olha o que você estava falando. Aí ele ficou todo um pouquinho envergonhado assim, mas depois a gente ficou bem, ele vamos continuar orando, né? Vamos continuar Até orando. para ver se aquela mágoa, aquilo É, saía o dele, ressentimento, né? Na realidade, Deus estava tratando primeiramente com ele. Com ele, isso, assim, Mas limpando, para tudo ver tem se um realmente processo. até o que ele quer, né? Não, Sim. mas tudo é um processo, né? Muitas vezes a gente não entende o porquê acontece. O ser humano quer saber o porquê acontece das coisas. Mas, na verdade, Deus conhece o íntimo das coisas. E, muitas vezes, os dois precisam de tratamento. Precisa limpar o coração, precisa se purificar. Verdade. Para a gente fazer um fechamento, qual o ensinamento que o senhor poderia deixar hoje para os nossos seguidores? Para todos que fazem parte, né, do nosso canal, dos Mulheres Iluminadas. A oração se tornar um hábito em nossa vida. Porque tem muita gente que não ora, né? E como é a oração? A gente tem que se humilhar perante o Senhor. Dobrar os nossos joelhos. Eu posso orar em pé? A Bíblia não relata aqui de que forma a gente tem que orar. Você pode orar em pé, deitado. Ezequias orou deitado. Mas a oração se tornar um hábito em nossa vida. Né? Se tornar um hábito em nossa vida. Eu deixo esse ensinamento para cada um da gente que estamos aqui. Quando a gente torna a oração um hábito, para a gente, as coisas mudam. A gente se torna uma pessoa diferente. É a chave. É a chave. Que abre todas as portas. É através da oração. Eu lembro que meu professor de português,
Ele disse, quanto mais você lê, você se torna educado. Mas é verdade. É. Ele deixou esse ensinamento para mim. Quanto mais você lê, você se torna educado. E quanto mais a gente ora, Mas temos intimidade. mais temos intimidade. A palavra-chave. Então, eu deixo esse ensinamento, Verdade. né, que a oração não se torne algo de vez em quando, que a gente faça de vez em quando, ou quando a gente está passando por um momento de angústia ou de dor, mas que ela se torne um hábito em nossas vidas para que a gente ore sempre ao Senhor, independente da situação que a gente estamos vivendo. Mas eu queria fazer uma pergunta antes de fechar. Não, assim, oração, ela tem uma receita ou é uma conversa você direta com Deus? É uma conversa diretamente com Deus, né? Porque a gente tem a oração, né? Foi até bom ter tocado nesse assunto aqui, eu sei que a gente tá fechando aqui, mas tem a oração e tem a reza. A reza é algo contínuo, repetitivo, que a gente faz e sempre as mesmas palavras. E a oração é diferente. Jesus falou, falei agora há pouco, do exemplo que Jesus deixou, né? Que foi a oração do Pai Nosso, né? Que foi a oração do Pai Nosso. Então, a oração é as nossas palavras do jeito que a gente consegue falar. É como se a gente estivesse conversando aqui agora, nesse exato momento, só que com uma pessoa diferente, né? E não é nenhum da gente, é Deus. Verdade. Né? Então, é a nossa oração. Deus, eu estou precisando. Deus, eu preciso que o Senhor me mude, eu preciso que o Senhor me transforme. Né? E muitas vezes a gente falta até palavras para orar, aí é onde entra o Espírito Santo, né? Que intercede por nós. Agora, isso entra mais nessa área aí quando a situação está grave, que a gente falta as palavras. Né? Falta as palavras, aí o Espírito Santo ele vem. Então, quando a gente faz isso daí, é uma conversa que a gente tem com Deus. Né? A oração. É uma conversa que a gente tem com Deus. Conversando com o Senhor, a gente ganha muita coisa. E se torna íntimo, né? E se torna íntimo. É a maior recompensa. Né? A gente tem sempre tem aquele amigo, né? Tem aquela amiga que a gente, muitas vezes, a gente quer desabafar. Né? Eu estou passando por isso, eu quero desabafar aqui com... Ô, amiga, vem cá, quero conversar um negócio contigo. Aí vem te chamar a amiga, vai lá e conversa com Jesus. Fica, Deus, senta aqui. Feito Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com Deus. Jesus, eu quero conversar contigo. Aí fala no quarto, não precisa chamar ninguém. Jesus, quero conversar contigo. Começa a conversar com ele, contando a sua situação. Ele gosta disso aí. Ele gosta de ouvir a nossa voz. Foi um prazer compartilhar esse momento aqui com você. Você ter aceito o convite, de estar aqui no nosso canal. Prazer imenso falar também sobre esse assunto, ensinar as pessoas o poder da oração, né? E o poder da gente ter também o convívio diário com Deus. Com né? Deus. A gente precisa dele, não é algo que a gente vai acessar e pegar e depois deixar lá no cantinho, não. A gente precisa ter essa intimidade, como a Anne falou, né? Todos os dias. Você não tira um tempo todos os dias para tomar banho, para comer, né? Para fazer suas necessidades, tira um tempinho para conversar com ele, né? Eu tenho certeza que a vida de muita gente iria mudar. Muita gente. Só gratidão, né, pela sua presença. Verdade. E será sempre um prazer, né? Revê-lo novamente aqui, quem sabe com outros temas e outros ensinamentos. É verdade. As portas estão abertas. Amém. Né? E como a Michelle falou, é só gratidão, né? Porque tudo na nossa vida, primeiramente, Deus. Deus. E sempre agradecer. As demais coisas serão lhe acrescentadas. É verdade. Vamos ficando por aqui, pessoal. Sigam nossas redes sociais para que vocês possam ter maior conhecimento para a vida de vocês. Até a próxima!